Você alguma vez já se incomodou com aquele vizinho chato e sua música no último volume durante um fim de semana em que você, mero trabalhador, cansado de uma semana agitada, gostaria apenas de ficar em casa tranquilo, assistindo uma série ou filme? Ou pior, quando passam os carros de mensagem ou de vendas ambulantes, muitas vezes atrapalhando sua soneca da tarde. Haja paciência para esperá-los ir embora, não é mesmo? Bem, se você se incomodou com essas situações, saiba que tudo pode piorar. Existem pessoas que já ouviram sons bem mais altos que esses. Na verdade, elas tiveram azar de presenciarem o som mais alto alguma vez já ouvido em toda a história humana. Eu sou Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão algumas curiosidades sobre o som mais alto já registrado. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. Em vários momentos da história da humanidade, já presenciamos sons verdadeiramente altos que já foram ouvidos por muitos quilômetros de distância. Mas antes de entendermos o quão alto o som mais alto de todos foi, vale a pena saber como é determinada a intensidade de um som. Essa imagem nos mostra um comprimento de onda. O que determina a altura de um som é sua amplitude, que mostra o quão alto é um som para o ser humano na escala decibel. A escala é logarítmica, o que significa, por exemplo, que 10 decibéis são 10 vezes mais potentes do que 0 decibéis, e 20 decibéis são 20 vezes mais potentes do que 10 decibéis, mas 100 vezes mais potentes do que 0 decibéis. Ou seja, quanto maior é o comprimento da onda, maior é a altura do som. Para colocarmos isso em perspectiva, vamos analisar alguns sons já conhecidos. A respiração humana, por exemplo, é pouco audível para nós e mede cerca de 10 decibéis. Já algo 10 vezes mais potente que isso, ou seja, 20 decibéis, ou o barulho das folhas sendo agitadas pelo vento. Um sussurro, por exemplo, tem cerca de 30 decibéis. Aumentando um pouco o som, temos uma conversa comum em uma casa que gira em torno de 50 decibéis de altura. Agora, uma conversa em um restaurante já mede cerca de 60 decibéis. E mais alto que isso temos o aspirador de pó, com 70 decibéis de amplitude. Para aumentar ainda mais e melhorar a perspectiva, temos o barulho de um motor de uma moto que mede cerca de 90 decibéis. Já uma britadeira, sim, aquelas que produzem um barulho super chato quando fazem obras em sua rua, tem um som de 100 decibéis. A partir dos 110 decibéis, um ser humano comum já começa a ficar incomodado. Um show de rock, por exemplo, tem um barulho médio de 108 a 114 decibéis. Agora, um som muito alto de aproximadamente 120 decibéis é o de um avião decolando. Curiosamente, esse som já teria o poder de estourar seus tímpanos se você fosse exposto diretamente a ele. Agora, o som mais alto já ouvido em toda a história estava muito mais além, mas muito além de todos esses números que vimos. Tudo aconteceu no dia 26 de agosto do ano de 1883. Um dia calmo e bem silencioso na região de Alice Springs, na Austrália. Trabalhadores estavam pastoreando ovelhas da tranquilidade da região quando acabaram ouvindo o que parecia ser o barulho de 2 tiros vindo do noroeste. Porém, não haviam atiradores e nem sinal de algum deles na região. Na verdade, o som estava vindo de uma distância de 3.500 quilômetros. Era a erupção mais devastadora do Krakatoa, uma ilha vulcânica pertencente à Indonésia. A explosão teve força de 200 megatons, o equivalente a 13.000 bombas de Hiroshima, cuja força explosiva é de 15 quilotons. Qualquer som acima de 194 decibéis não é de fato um som. Acaba se distorcendo e se transformando em uma espécie de onda de choque de uma explosão.
E por incrível que pareça, a explosão do Krakatoa alcançou os 310 decibéis no epicentro da explosão. O som viajou por quase 3 horas na atmosfera até chegar aos ouvidos dos pastores australianos, sendo que marinheiros que estavam localizados a 64 quilômetros de distância do local tiveram seus tímpanos rompidos. Qualquer pessoa que estivesse lá teria seus pulmões dilacerados e certamente morreria por conta do impacto. Na verdade, quem estava próximo não sobreviveu para contar a história. A erupção deixou 36 mil mortos. Há relatos de que o barulho foi ouvido nas ilhas Andaman, na Índia, que fica a 2.000 quilômetros de Krakatoa, e Ilhas Maurício, a 5.000 quilômetros de distância. É como se o barulho tivesse ocorrido no estado de Pernambuco, no Brasil, e pudesse ser ouvido tanto em Lisboa, Portugal, a quase 6.000 quilômetros de distância, como em Buenos Aires, Argentina, a quase 4.000 quilômetros a sudoeste. Dá para imaginar? Não é à toa que esse evento foi chamado de o maior desastre natural do século XIX, já que com uma incrível liberação de pressão também ocorreram graves consequências para a área circundante e para as pessoas. Essa foi a história por trás do mais alto som já registrado. Qual a sua opinião? Conte nos comentários. Até a próxima!